Olá, pessoas de sucesso! Que bom estar aqui com você. Hoje nós vamos conversar sobre livro e sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro, gente, foi escrito em 1946. O Viktor Frankl é um psiquiatra renomado, já escreveu mais de 50 livros. Ele desenvolveu a logoterapia. Eu vou falar mais na frente sobre isso com vocês. E ele, nesse livro, conta a história dos 3 anos que ele viveu nos campos de extermínio nazista na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. E ele conta a história dele, de como ele viu, sentiu e viveu esses anos de sofrimento, de dor, e como ele observou o sofrimento e a dor também nas outras pessoas. É um livro um pouco pesado, um pouco não, muito pesado, pelo menos para mim. Eu sinto muito peso, eu sinto muito quando eu leio histórias que se passaram nos campos de concentração. Eu sinto muito quando eu leio histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o filme, eu sempre choro, eu sempre sofro. Eu sempre sinto um peso tamanho, assim, que eu não entendo o que é que possa justificar seres humanos tratarem outros seres humanos daquela forma e exterminarem seres humanos daquela forma. Então, é algo que pesa muito para mim. É a segunda vez que eu estou lendo esse livro, cada vez que eu leio, tudo, né? Todos os livros que eu leio, cada vez que eu leio tem um olhar diferente. Mas a primeira vez que eu li, eu não gostei. Esta é a verdade. Eu não gostei porque eu achei que era, e eu tinha lido há pouco tempo o Diário de Anne Frank também, que também é muito bom, mas como eu sinto muito, eu fico muito triste, às vezes eu fico até com raiva, eu fico, cara, como é que pode isso? Fecha o livro, tipo, af. Mas isso também denuncia algo, né? Se essas pessoas viveram todo esse sofrimento e elas de fato viveram na carne, no osso, tudo isso, eu não posso nem ouvir, eu não posso nem ler, sabe? Olha o quão distante nós estamos de conseguir medir, pensar no sofrimento alheio. Então não dá para medir o sofrimento alheio, não dá para julgar, não dá. E nesse sentido, esse livro traz à tona muitos sentimentos e muitos pensamentos, como eu estou contando para vocês, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos ao ler esse livro. Então, hoje, eu não vou fazer um vídeo aqui de resumo do livro Em Busca de Sentido. Eu quero convidá-los a ler alguns trechos do livro Em Busca de Sentido junto comigo. E nós vamos fazer essa viagem em alguns desses trechos que eu separei para nós pensarmos, refletirmos e entendermos um pouco desse livro. Porém, cada um entende de uma forma diferente quando lê. Então, eu recomendo a leitura porque você vai vivenciar outras coisas e ver de outra forma, conforme as suas experiências, esse livro. Porque o que eu estou te contando aqui é da minha experiência. É aqui que encontramos o tema central do existencialismo. O existencialismo, a razão de existir, né? O porquê eu existo, quem sou eu. A vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. E nós não pensamos nisso, né? Mas pessoa alguma pode dizer à outra o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Então, você veja que aqui em um parágrafo, ele já trouxe o propósito de vida, a missão de vida, e dizendo, tipo, ninguém pode achar isso por você. Ninguém vai dizer para você qual é a sua missão de vida e qual é o seu propósito de vida. Você deve encontrá-lo, você vai encontrá-lo, você faz uma viagem em você mesmo, em busca do seu autoconhecimento, da descoberta de quem você é, porque você existe, da tua missão, etc e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele vem e diz, e você também vai viver as consequências dessa descoberta. Somente você, a autorresponsabilidade. E aí ele cita uma frase do Nietzsche, que ele gosta muito e que eu sempre grifo e tenho escrito por aqui, por todo lado. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Eu vou repetir. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. E mais para frente, inclusive deixa eu contar uma outra curiosidade também. Quando ele escreveu o livro em 1946,
ele não queria publicar um livro no nome dele. Porque ele não queria, tipo, ganhar dinheiro com a história que ele viveu, com o sofrimento dele, o sofrimento alheio, né? Ele não queria ter esse tipo de exposição. Mas aí as pessoas falaram para ele que se ele publicasse com o nome dele, as pessoas acreditariam, teria mais credibilidade. E ele topou. Depois, em um outro prefácio, porque esse livro, ele tem prefácios de edições anteriores, né? E os prefácios que ele mesmo escreveu, que o Vitor mesmo escreveu. E aí, em outro prefácio de outra edição, ele disse que ficou surpreso com o sucesso do livro e a representatividade do livro, que todo mundo está comentando sobre o livro, né? E aí ele falou, então, isso significa que muitas pessoas estão em busca de sentido. E daí vem a busca de sentido da segunda parte do livro, que é quando ele fala da técnica dele, né? Do que ele desenvolveu, que é a logoterapia. Eu vou falar disso. Porque o livro é dividido em duas partes. A primeira parte fala da experiência dele, né, nos campos de extermínio nazista, e a segunda parte fala sobre a logoterapia. E nós vamos falar sobre isso. Eu quero também trazer para vocês um outro trecho em que ele conta que os prisioneiros, quando eles trabalhavam eles já trabalhavam muito, passavam por muito frio, muita fome, doenças, pressão psicológica de morte, a qualquer momento pode morrer, e nós sabemos, quem estudou um pouquinho de psicologia, sabe que essa pressão psicológica é capaz de dar ataque cardíaco, da pessoa morrer. A pessoa fica tão sufocada, com falta de ar, com pressão psicológica, só de alguém ficar dizendo para ela que ela vai morrer, dela ficar sentindo a qualquer hora que vai morrer. E aquelas pessoas estavam expostas a isso o tempo todo, com a iminência da morte, daqui eu vou atirar em você, e chicotada, e murros, e violência o tempo todo. Essas pessoas estavam o tempo todo expostas a isso. Ah, pelo amor de Deus, gente. Mas vamos lá. E aí, se eles trabalhassem, além do que eles já trabalhavam, mas em serviços adicionais à carga horária que eles já tinham que trabalhar, que já era intensa, em serviços perigosos à saúde, eles ganhavam cigarros, né? Vale cigarro, tipo prêmio assim. Esses cigarros poderiam ser trocados por sopa, por exemplo. Aquela sopa bem rala, sabe? Uma sopa que a gente nem tem noção do que é. Uma sopa bem rala mesmo, era uma vez por dia e ela não representava nem um quinto do que uma pessoa precisa comer para ter os devidos nutrientes necessários para a vida humana. Essas pessoas poderiam trocar esses cigarros por essa sopa. Então, quando alguém estava fumando aquele cigarro, já era perceptível, era um comportamento que já denunciava que a pessoa tinha desistido da vida. Porque a pessoa tinha optado por não comer e, tipo, viver aquele último prazer de fumar aquele cigarro. Então, as pessoas, quando fumavam os cigarros que ganhavam, os que estavam à volta já sentiam e observavam que ele já tinha desistido da vida. É uma observação que para mim, chama muita atenção, porque eu vejo que o silêncio também era imenso, né, entre aquelas pessoas, porque elas não tinham mais nem coragem de falar e estava todo mundo vivendo aquilo. Ele conta tantos momentos que, assim, eu ficaria muito tempo aqui relatando todos esses momentos, mas um outro momento em que ele conta aqui, que ele faz essa observação psicológica, né, a pessoa passa por um momento de observar o outro apanhando, o outro morrendo, o outro sendo torturado, e ela passa mal e ela vomita, né? Então, nos primeiros dias que eles estavam, quem chega nos primeiros dias no campo de concentração, ele vê o sofrimento do outro, ele sofre junto, ele passa mal, ele não aguenta ver. Mas com o passar do tempo, e aí tal qual o ser humano se adapta e se acostuma a tudo, começa a fase da apatia, do tipo, ele já vê as pessoas morrendo ao seu lado, já vê as pessoas sendo torturadas, humilhadas, mas já não traz aquele mesmo sentimento de sofrimento que trazia no primeiro estágio. No terceiro estágio, ele coloca e traz para nós a realidade da fome. E que os sonhos das pessoas, as pessoas sonhavam com comida. E uma outra realidade também sobre as nossas necessidades, né? Porque quando a pessoa está exposta a esse tipo de sofrimento, de pressão psicológica e de vida, de subvida, naquele momento, nos campos de concentração, não fala-se sobre sexo, não tem a depravação alguma sexual. Os sonhos não são sexuais, as conversas não são sexuais, os sonhos são sobre comida.
as conversas são sobre comida, longas conversas sobre comida, do quanto vai comer, do que vai beber. E isso me traz a lembrança, eu sou administradora, como vocês sabem, da pirâmide de Maslow, das primeiras necessidades, as necessidades básicas. Então, ali naquele sofrimento extremo, a pessoa só consegue pensar na necessidade básica de comida. E isso traz também muita tristeza, né? Isso traz também muita dor, assim, a gente fica muito pesado ao ler essa primeira parte do livro Em Busca de Sentido. Mas essa primeira parte do livro Em Busca de Sentido, ela leva a esse pensamento de buscar o sentido para a vida, porque quando ele diz aqui, e aí eu vou ler junto com você, a ausência de sentimentos. Na maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a perentória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, que é constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo, ao interesse exclusivo de preservação da vida, que é o que o alimento representa. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. E mediante toda essa primeira parte de exposição de todos esses detalhes, de todo esse sofrimento, é como se o Vitor tivesse testando a logoterapia da busca do sentido. Mas ela traz uma riqueza maior. Inclusive, gente, ele foi até criticado, né, quando ele escreveu, por conta de uma série... As pessoas que passam por esse sofrimento, elas passam pelo sofrimento cada um de uma forma. E elas vão interpretar a forma que o outro passa pelo sofrimento também, de uma forma diferente. E as pessoas se doem. Então, houve várias críticas na época, a forma como ele escreveu o livro, como ele trouxe a logoterapia como resposta, ou a escolha que a pessoa tem, que eu vou falar sobre isso agora. E aí é onde vem a riqueza do livro, que nós podemos tirar, o que ele tira desse grande sofrimento que eles viveram e das pessoas que sobreviveram a esse grande sofrimento. Onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Seria a pessoa apenas o produto aleatório de sua constituição física, da sua disposição caracteriológica e de sua situação social? E aqui ele está fazendo essas perguntas porque existe uma frente que diz que a pessoa é fruto do meio em que ela vive. E que ela estando naquele meio, então, por exemplo, as pessoas que estão lá no campo de concentração, ela não teria outra saída a não ser desistir da vida, o suicídio, não comer mais, se entregar. Porque o sofrimento era tamanho e tudo à volta era sofrimento e tudo à volta era morte. E essas perguntas que ele faz mas será que o ser humano está reduzido às condições ambientais, biológicas e sociais que ele vive? Precisa essa pessoa necessariamente sucumbir a essas influências? Será que essa pessoa não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? E é aqui onde aconteceram algumas críticas, como eu falei para vocês. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Há suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação. E que continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparente absoluta, tanto exterior como interior. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração
se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. Aqui é onde ele já consegue trazer para nós um outro sentido, um outro olhar. No campo de concentração, tal qual eu sofri, mesmo contando para vocês a história da primeira parte, porque eu sofro até para falar sobre isso, né? Ele diz aqui, a pessoa que estava lá, com todo aquele sofrimento, com toda aquela pressão psicológica, com tudo isso que a gente já conversou, ela tinha uma última liberdade. Uma última liberdade. Ela tinha uma atitude alternativa a essa entrega. A cada dia, a cada hora, no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior. Uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, que é a sua própria liberdade. E aqui induzem com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. Um prisioneiro típico porque a grande maioria que não conseguiu escapar. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo, em sentido espiritual, um típico prisioneiro do campo de concentração ou então uma pessoa que também ali permanece sendo ser humano e conserva a sua dignidade. Ele está colocando aqui que mesmo naquela situação extrema, nós sempre temos a liberdade última da capacidade de escolha. A capacidade de escolher como nós internamente vamos enxergar aquilo que está acontecendo conosco. Nós vamos nos enxergar como um típico prisioneiro de campo de concentração, que está a morrer a cada dia, ou nós vamos nos enxergar como pessoa digna, como um ser humano digno até o nosso último dia. Como é que nós vamos nos enxergar nessa situação extrema? A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. Caraca! Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. De alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Aqui ele está colocando, mais uma vez, da nossa capacidade de escolha. E capacidade de escolha nessas condições de subnutrição, de sobrevivência em um campo de extermínio. Gente, o negócio aqui é forte. Quero trazer para vocês um outro texto. Ele fala sobre o pandeterminismo. O pandeterminismo, refiro-me à visão do ser humano que descarta sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionantes, quaisquer que sejam.
O ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionamentos ou se resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Nós decidimos qual será a nossa existência. Nós decidimos o que nós vamos ser amanhã. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima das condições, de crescer para além das condições. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível. Mas ele é capaz de mudar a si mesmo, se necessário. Que fichas caem. Gente, esse foi um review, uma revisão, mas não foi bem uma revisão. Foi a leitura mesmo de alguns trechos do livro para trazer em você a vontade de ler, mas também trazer para você que é só você que pode encontrar o sentido da sua vida. E que é só você que pode fazer a escolha de como você é hoje, de quem você é hoje, de quem você vai ser amanhã, independente dos fatores externos, independente do meio, independente das condições. Não é fácil, pelo contrário, é difícil. E é por isso que esse livro tem a notoriedade que tem, porque quem está falando isso é uma pessoa que sobreviveu aos campos de extermínio nazista na Segunda Guerra Mundial. Não é uma pessoa que está fora, que não viveu o sofrimento, é uma pessoa que viveu o sofrimento extremo que está dizendo isso, que viveu, que conviveu com esse sofrimento extremo que está falando isso. Então, a mensagem que esse livro traz para nós é tão profunda que eu optei por não somente eu estar passando a mensagem que o livro traz, mas eu optei por ler trechos do livro em que o próprio Vitor fala sobre as experiências dele e sobre a logoterapia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, inclusive, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo e clica aqui, se inscreva no canal no YouTube. Você também ativa aí as notificações para você receber mais vídeos como esse. Coloca sugestões, comentários aqui embaixo. E muito obrigada, esse foi um vídeo longo, porque o sistema foi bruto aqui desse livro, né? Não é um livro muito grande, é um livro de 200 páginas, 184 páginas, mas para ler, a pessoa tem que ter um cadinho de estômago, né, gente? Venhamos e convenhamos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu espero que faça sentido para você e quero te fazer um convite para participar do Clube do Saber sobre o livro Em Busca de Sentido. O Clube do Saber vai ser no dia 6 de outubro. O Clube do Saber ele acontece uma vez por mês, toda primeira terça-feira do mês. Então, ele vai acontecer no dia 6 de outubro e vai ser sobre o livro Em Busca de Sentido. Fica o convite para você. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo, aproveite a sua leitura.